Tudo bem? Olha nós de novo aqui para mais um vídeo. Hoje o nosso vídeo tem o seguinte título: Fazendo um Mundo Melhor. Todo mundo já se perguntou, todo mundo já se colocou no lugar de Deus, querendo construir um lugar melhor, uma casa melhor, uma escola, um trabalho. Todo mundo sempre tem sugestões, contribuições, palpites para dar de como seria um ambiente melhor. Cada um tem uma opção, cada um tem uma opinião pessoal quanto a isso. Então vamos conversar um pouco sobre isso hoje? Bom, no nosso último encontro ou no nosso último vídeo, nós falamos de valorizar pessoas, valorizar as coisas, ou abandonar, né? Não abandonar pessoas, e a gente também chegou à seguinte conclusão, que às vezes a gente deve abandonar sim, o quê? Os velhos hábitos, abandonar aquelas coisas que não agregam, aquelas coisas que maltratam as pessoas. Aí sim é uma demonstração de valorização do outro, né? Muito bem. Então, nesse cenário individual que a gente conversou, um cenário perfeito, né? A gente faz cada vez melhor, é uma corrente do bem. Então, eu sou uma pessoa melhor, valorizo as pessoas, não abandono, eu acabo abandonando alguns péssimos hábitos, então me torno uma pessoa melhor. O outro faz o mesmo, então acaba se tornando uma corrente do bem. Muito bem, então pessoas assim, com um propósito, com uma intenção de ser pessoas melhores, lembrando que a palavra diz que nós somos originalmente feitos à imagem e semelhança de Deus, então a gente tem um DNA perfeito, a gente tem uma estrutura, a gente foi feito corretamente. Só teve a queda, né? O pecado entrou no paraíso e mudou tudo. Vamos falar um pouco disso também. Bom, mas a gente tem tudo para dar certo, né? Então, só que, como eu falei, o pecado, a gente não pode esquecer que tem essa força contrária, né? Tem um texto que eu destaquei aqui para ler para vocês, está lá em 1 João, capítulo 5, versos 18 e 19. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está abaixo do poder do maligno. Então todo mundo ouve dizer, olha, o mundo jaz no maligno, etc. e tal. Então está aqui essa passagem. Então a gente não pode esquecer nisso. A gente está num ambiente totalmente adverso, né? A gente está num momento atual, e não foi muito diferente décadas atrás, e infelizmente não vai ser muito diferente daqui para frente, que nessa palavra já deixa essa profecia, o mundo jaz no maligno. Então a gente tem que ter a seguinte tarefa: ser pessoas melhores, né, igual a gente falou no encontro passado, e junto formar essa corrente do bem para ter um ambiente, seja a sua casa, o seu trabalho, formar um mundo melhor, uma comunidade melhor, de tantas pessoas buscando, né, exercitando de fazer o bem. Mas a gente não pode esquecer que realmente o ambiente, a grande parte das pessoas, né, o pecado entrou no mundo e a gente tem esse jogo desfavorável. Mas vamos entender uma coisa: como era antes? Como Deus fez o mundo? Bom, primeiro que tudo começou num jardim, né? Então Deus morava com o homem quando ele fez, né? Então primeira coisa que Adão, quando foi feito, abriu os olhos e ele teve o privilégio de olhar o seu Criador. Então a gente tem às vezes aquele símbolo, né? Toda criança que nasce já coloca no colo da mãe, ali no peito da mãe, o pai também já chega ali perto, os pais que conseguem acompanhar o parto, mas tão logo eles chegam, então a criança precisa daquele afeto maternal, né? Então isso não é por acaso. Então Adão, quando nasceu, ele teve o privilégio de abrir os olhos e ver Deus, ver o seu Criador, ver quem o fez. Muito bem, e assim era no paraíso, um jardim perfeito, onde Adão foi colocado, e em Gênesis 3 fala que Deus andava com Adão. Na viração do dia eles conversavam, então era um relacionamento, tinha intimidade, eles moravam junto. E ele deixou esse jardim para a gente continuar cultivando. Infelizmente o pecado entrou nesse paraíso, né? Todo mundo já sabe da história.
e vamos avançar lá para o final. Teve Jesus Cristo e essa aliança se restabelece, né, novamente de Deus com a humanidade. E então a gente falou de como foi feito, de como era para ser, o projeto original, perfeito de Deus. E aí entrou o pecado no mundo, a queda, e nessa trajetória, nesse meio, as coisas saíram, né, do controle. Não que Deus não previa tudo, já sabiam de tudo isso, porém o ser humano ficou mais à mercê de si próprio, né? Com o seu querido livre-arbítrio, ele foi tocando a vida, acertando, errando, enfim. Então a gente tem esse ponto desfavorável que é o pecado e essa predisposição que a gente tem para pecar. Porém, não podemos esquecer de onde a gente veio, né? A gente veio desse paraíso, a gente foi feito em imagem e semelhança de Deus, então a gente tem esse DNA perfeito, nós somos criaturas de Deus, e no momento atual a gente tem essa aliança restabelecida em Cristo Jesus, Ele mesmo, o Verbo se fez carne, Ele veio, Ele habitou no meio de nós, Ele morreu com morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia, como cumpriu todas as profecias, tudo o que está nas Escrituras. E quem nele crê, né, terá a vida eterna. Quem tem nele o seu Salvador. Então a gente leva muito em consideração o sacrifício de Jesus na cruz, porque restabeleceu essa aliança da humanidade com Deus. E para onde a gente vai? Como vai ser depois? Tem uma passagem muito bonita que eu acho que vai responder todas as nossas perguntas. Apocalipse. A gente falou de Gênesis lá no começo, agora a gente vai lá para o final da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, o verso 3 e 4. Faço questão de ler. Ouviu uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com ele, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já se passaram. Ou seja, está restabelecido. Então, tudo começou com o ser humano morando com Deus, num ambiente totalmente perfeito, tudo o ideal. Entrou o pecado, a trajetória ao longo dessa vida nossa mudou um pouco, veio Jesus, restabeleceu e a gente vai morar novamente com Ele. Então, onde está aquele jardim do Éden, aquele lugar perfeito, está nos aguardando. E Ele está lá de braços abertos, nos esperando. Então, o que cabe a nós? Bom, nessa passagem por aqui, a gente tem que ser o quê? A gente tem que ter essa convicção de onde a gente veio, para onde a gente vai. A gente tem que resgatar aquilo que Deus esperava que nós fôssemos, né? Então, como a gente tem poder sobre as nossas ações, através do livre-arbítrio, então vamos usar para o bem. Então vamos resgatar, a gente sabe do nosso propósito, a gente sabe da nossa capacidade, a gente sabe do nosso poder em Jesus, então vamos resgatar o que era para ser. Vamos ajudar outros também a restabelecer essa aliança. Vamos ser colaboradores, entendendo como vai ser o amanhã, como vai ser o futuro. Vamos melhorar essa nossa passagem aqui. Vamos tornar essa nossa trajetória um lugar melhor. Se não for para nós, é para os nossos filhos, é para os nossos netos. Então, vamos deixar um legado, vamos deixar... Porque lembra que eu falei lá atrás? Deus nos deixou uma tarefa. Cultivem o jardim. Esse jardim perfeito está na mão de vocês agora. Cabe a vocês cultivar. E a gente sabe, quando a gente faz as coisas certas, a gente colhe certo. Quando faz errado, colhe errado. Então, o trabalho nosso é desse jardineiro. Então, vamos plantar coisas boas? Talvez a gente não vá colher, mas os nossos filhos vão. E assim começa uma pequena engrenagem, aí começa a outra ali, começa a outra colar, e quem sabe a gente não tem um lugar melhor, tá certo? Então, essa era a mensagem que eu queria passar hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.